Olá, tudo bem? Eu sou a Lua, sou acadêmica do segundo ano do curso de Letras e hoje vamos mergulhar em um tema que faz parte do cotidiano de quase toda sala de aula: o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o conhecido TDAH. Mas não vamos falar apenas de sintomas, vamos focar especificamente no nosso chão de sala de aula, como o TDAH impacta no ensino e aprendizagem, tanto da escrita, da leitura e da literatura, no ensino médio e no ensino fundamental. Veremos o que acontece com o cérebro desse aluno e as barreiras que ele enfrenta ao ler um livro, ao escrever uma redação. E o mais importante, vamos também analisar um caso real de sucesso pedagógico enfrentando esse transtorno. Para entender o presente, é preciso olhar para o passado. O TDAH, ele não é uma invenção moderna, embora seu nome seja recente, mas já existem estudos datados desde muitos anos atrás sobre esse transtorno. Em 1798, o médico escocês Alexander Crichton já descrevia uma inquietude mental e uma dificuldade de atenção. Em 1844, na literatura, o médico alemão Heinrich Hoffmann criou o personagem Felipe, o agitado, descrevendo comportamentos clássicos de hiperatividade. Em 1902, o pediatra George Still foi o primeiro a descrever clinicamente o quadro como uma falha no controle de moral, mas logo percebeu que era algo biológico e não uma questão de caráter. Já nos anos 60, surgiu o termo disfunção cerebral mínima. Acreditava-se que era apenas uma questão de dano físico leve. Nos anos 80, então, o foco mudou para o déficit de atenção, podendo ter ou não a hiperatividade. E atualmente, então, entendemos o TDAH como um transtorno de neurodesenvolvimento com apresentações variadas, predominantemente desatento e hiperativo impulsivo, ou essas duas questões combinadas. Com isso, é crucial entender que o aluno com TDAH, ele não é assim porque ele quer. Existe uma base neurobiológica para isso. A disfunção no córtex pré-frontal, que é a base, a área gerente do cérebro, no TDAH, ela amadurece de forma mais lenta ou funciona com menos eficiência. É a região responsável pelas funções executivas, como freio inibitório, memória de trabalho e planejamento. Já quando falamos sobre neurotransmissores, há uma desregulação na dopamina e na noradrenalina. Pense então a dopamina como combustível de motivação do foco sustentado. Sem a quantidade certa nas sinapses, o aluno não consegue manter o interesse nas tarefas e que não oferecem recompensa imediata, como ler um livro longo. Então, não é que eles não tenham atenção, eles têm dificuldade em regular a atenção. O cérebro tem dificuldade de filtrar estímulos irrelevantes, como o barulho do ventilador, um colega conversando, um pássaro que passa na janela. E isso tudo vai gerando uma fadiga mental imensa para esse aluno. Agora, vamos trazer isso para a aula de língua portuguesa. Na leitura, por exemplo, o aluno com TDAH frequentemente pula linhas ou se perde na leitura quando é um texto longo. A memória de trabalho desse aluno, ela falha. Então, quando ele chega ao fim do parágrafo, ele já esqueceu o que leu lá no início. Então, ler Dom Casmurro, por exemplo, pode ser algo torturante para esse aluno, mas não pela complexidade, e sim pela extensão e pela necessidade de ter um foco sustentado. Já na escrita, muitos apresentam disgrafia, que é aquela letra difícil de ler, sabe, o famoso garrancho, porque o pensamento é mais rápido que a mão. Além disso, a organização textual para esse aluno é um caos. Ele muitas vezes pode ter ótimas ideias, mas tem dificuldade em estruturar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Já na gramática, é comum acontecerem erros frequentes por desatenção, não por falta de saber a regra. Por exemplo, esquecem acentos, pontuação, concordância, porque o cérebro, enquanto ele está escrevendo, já pulou para a próxima palavra. E para nós, então, professores, o desafio é grande. Precisamos ter uma boa gestão de sala, pois o aluno hiperativo pode interromper a explicação, levantar-se constantemente ou conversar, quebrando o ritmo dessa aula, sabe?
O maior desafio também é diferenciar o sintoma da desmotivação, porque é frustrante ver um aluno inteligente que não entrega o trabalho ou entrega ele incompleto. Outra questão é em relação ao nosso método. As nossas aulas de letras, de língua portuguesa, elas costumam ser muito verbais ou textuais. Então, o modelo ler texto, responder questionário, copiar do quadro, é algo bem difícil para o aluno com TDAH. O desafio, então, é como ensinar essa análise sintática, a literatura, sem depender exclusivamente de longas exposições orais e textos densos. Então, vamos ver como que se resolve isso na prática. Eu vou citar aqui um caso de intervenção pedagógica bem sucedido no ensino fundamental, que foi documentado em pesquisa sobre alfabetização e letramento. O caso que eu vou citar é baseado na pesquisa de Renata Pinheiro de Freitas e foi desenvolvida pela Unilab, a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, vamos para o cenário. Um aluno, que aqui vamos chamá-lo de Denis, ele tem 9 anos e com TDAH misto. Ele tinha aversão à leitura, não conseguia terminar cópias do quadro e agitava muito a sua turma. Então, o que a professora fez? Em vez de dar o texto inteiro para interpretar, a professora fatiou o texto em parágrafos. Deles recebia uma parte, lia e explicava oralmente. E só então recebia o próximo parágrafo. E isso reduziu a ansiedade e a carga de memória de trabalho para esse aluno. Outra questão aqui para trabalhar a ortografia e a consciência fonológica, em vez de digitado, a professora usou um jogo da memória com rimas e sílabas. O movimento físico de virar as cartas e ter a recompensa imediata de acertar o par mantiveram a dopamina ativa para esse aluno. E a professora também, então, aplicou uma avaliação diferenciada, que ao perceber que Denis sabia o conteúdo, mas ele travava na escrita, ela permitiu que parte da avaliação da leitura fosse oral ou através de desenhos, mapas mentais sobre a história, em vez de apenas respostas dissertativas. Como resultado, então, houve a redução drástica no comportamento disruptivo, Denis passou a participar mais porque se sentia mais capaz, e a lição aqui é a adaptação não foi no conteúdo, porque ele aprendeu o mesmo que os outros, mas sim na forma de acesso e de expressão que a professora utilizou para passar esse conteúdo para o aluno com TDAH. Para encerrar, então, lembrem-se que o aluno com TDAH, ele tem o cérebro que busca interesse, novidade e desafio, mas falha na monotonia e na repetição. Como professores de língua portuguesa, podemos ser a ponte. Então, podemos usar textos mais curtos, impactantes, permitir audiolivro com apoio à leitura, utilizar estratégias de planejamento de escrita, como, por exemplo, mapas mentais, antes de cobrar uma redação. O TDAH, ele não é uma falta de inteligência, é a falha de performance. Então, com as ferramentas pedagógicas corretas, esse aluno pode ir muito longe. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e até a próxima aula. E antes de eu ir, gostaria de deixar aqui uma sugestão de filme, né? Para quem ainda não assistiu, para quem já assistiu, pode assistir novamente, que é o filme Como Estrelas na Terra, que além da questão da dislexia, o filme aborda também questões que fazem muita intersecção com o TDAH. E vale muito a pena assistir esse filme, que é um filme maravilhoso. Eu me emocionei e acredito que muitos de vocês também irão. E é isso. Um beijo.